aqui é o André do Switch em Brasil, no segundo vídeo do dia. Lembrando, daqui a uma hora vai ter live de exercício, tá? Ontem foi uma coisa inédita que eu não pude fazer, porque eu tava ocupado com o banco, tá? Acontece, banco é foda. Tá, mas hoje eu quero falar sobre a nostalgia, a memória afetiva e como isso atrapalha a nossa visão dos jogos modernos, principalmente a galera velha que nem eu, né? Mas por que que isso atrapalha, né, a visão dos jogos modernos? Bom, você já deve ter ouvido por aí várias vezes, né, que, meu Deus, a Nintendo não sabe mais fazer Pokémon. Olha os novos Pokémons, como são ridículos. Os antigos eram muito melhores. Você tinha Charizard, Blastoise, Dragonite, Mewtwo, Articuno, Pokémon foda. E hoje você tem um pedaço de picolé, você tem os cachorros chato e não sei o que, e olha que ridículo. E aí, né, se você parar pra pensar, na primeira geração do Pokémon, o que não faltava era Pokémon ridículo, né? Você tinha uma gosma chamada Grimer, que a evolução era uma gosma maior, o Muck, beleza? Você tinha o Magnemite, que era um negócio de metal com dois ímãs do lado, e a evolução era três Magnemite junto, que era o Magneton. Depois o Megazone ficou mais tosco ainda, né? E aí você tinha um Pokémon que era uma pessoa, que era Jinx. Era isso, era um Pokémon pessoa, né? Enfim, né? Só para citar alguns, tinha muitos outros Pokémon sem graça, sem muita, sem muito pensamento nem nada demais, sabe? Feito de qualquer jeito. Dá para colocar aí o Voltorb, que é uma Pokébola, que evolui para uma Pokébola maior que o Electrode, né? E por aí vai, certo? Então é o seguinte, o pessoal lembra, né, do que tem mais impacto. Obviamente, o que tem mais impacto costuma ser aqueles Pokémons, né, que fizeram mais parte da infância. Então, claro que você vai lembrar de um Charizard, né, de um, sabe, de um Blastoise, de um Mewtwo que apareceu no filme, nos jogos, etc. Não, quer dizer, não nos jogos. No filme, no anime, tem nos jogos também, mas assim, pô, você vai lembrar dos filmes, do anime, etc. Que tinha Mewtwo, tinha Charizard, não sei o quê, né? Mas aí dificilmente você vai lembrar dos Pokémon mais fodidos, né? Do Ditto, que quase não aparece, né? Do Grimer, do Muck. Se bem que o Muck apareceu. Não vou falar que apareceu bastante no anime, mas pelo menos apareceu na Elite, tá? Quando o Ash vai lutar na Elite, aparece o Muck de vez em quando. Então, assim, é claro que você vai ter essa memória afetiva desses que, poxa, você gostava mais, que você via mais, estava o tempo todo na tela e por aí vai. É claro que você vai esquecer daqueles outros lá que, né, que eram umas bosta, que não aparecia, que era tosco, como é também, né, nos jogos. Então, é obviamente, poxa, eu, por exemplo, agora eu rejoguei o Alex Kidd, certo? Eu tinha uma memória afetiva do Alex Kidd, eu lembrava do jogo. Mas quando eu rejoguei, eu percebi que o jogo era muito ruim. Não que o jogo seja ruim, tá? Mas é que é o seguinte, é claro que naquela época era, pô, era incrível, né, o jogo, e bonito, e colorido, e etc. Mas é claro que quando você vai jogar ele hoje, você percebe que é um jogo muito curto, que a dificuldade dele vem de hitbox zoadas, né, muitas vezes, de ser um jogo muito, ah, vamos dizer assim, por ser um jogo por ser muito curto, né, tem que ter uma dificuldade muito maior, né, de ter, por exemplo, sistemas que são praticamente quase desonestos em alguns momentos. Tipo assim, você tem uma caixa surpresa que pode vir um item para você utilizar, pode vir uma vida ou pode vir a morte que te mata. Quer dizer, tipo, sabe, é um negócio meio zoado, entendeu? Um sistema desse. Mas ok, na época fazia sentido. Então, assim, é claro que quando eu rejoguei,
pô, eu adorei, porque eu tava relembrando o jogo e etc. Eu tava com aquela memória do jogo quando era infância, né? Eu lembrava bastante do Jokenpô e tudo mais. Mas é claro, quando você joga ele de novo, você vê que não era tudo aquilo que na minha infância eu imaginava que era. Um jogo muito simples e, obviamente, hoje em dia, né, você tem jogos muito melhores. É claro que ele continua sendo difícil, mas é aquele negócio, ele é difícil porque é um jogo antigo, porque tem uma hitbox meio ruim, porque o jogo é feito para ser assim mesmo. Então é claro, né? Vamos dizer assim, é mais uma vez, aquele negócio da memória afetiva. Poxa, eu adorava aquele jogo. Mas assim, não dá para comparar ele com um jogo moderno. Entendeu? Porque são tempos diferentes, obviamente, e por aí vai. É a mesma coisa, tipo Crash, entendeu? Crash eu adorava quando eu era criança, né? Pô, adorei jogar o Ancient Trilogy de novo, e nisso eu fui jogar os originais de novo, né? Fui ver como é que estavam. Então, assim, quando eu joguei quando criança, eu, pô, achava o jogo máximo e etc. Eu continuo gostando hoje. Mas claramente você começa a perceber que o jogo não era aquela maravilha, que tinha erros, que tinha problemas, e é normal. É, por exemplo, os primeiros Pokémon tinham uma série de bugs e glitches que a galera utilizava doido, né? Então, assim, claro, né? Pô, o meu Pokémon favorito é o Pokémon Cristal, que foi o que eu mais joguei. Mas assim, eu sei que ele era um Pokémon limitado, tinha problemas, tinha Pokémons feios e por aí vai, entendeu? Isso aí eu, com o passar do tempo você aprende, né? É igual, vamos dizer assim, Pokémon Stadium, um jogo que eu gosto muito também. Certo? Eu adorava os minigames do Pokémon Stadium e as lutas também. Mas é claro, tipo, quando eu jogo hoje, você começa a ver que, poxa, o jogo não era tão incrível assim, né? Que é legalzinho e etc. Mas assim, o jogo também tem seus problemas. Ok, normal, acontece, era a limitação da época. E assim, é um vídeo meio estranho e tal comentar esse tópico, porque eu direto, né, quando eu vejo os fóruns e Facebook, grupos de Facebook, a galera fica comparando jogos antigos com os atuais, de como os jogos antigos eram incríveis, etc. E vinham completos, os de hoje vêm pela metade, embora isso tenha uma certa verdade em alguns momentos, né? Mas assim, os jogos antigos também eram muito mais curtos, muito mais simples, muito mais rápidos do que os jogos de hoje. E custavam o mesmo preço, né? Pelo menos os originais, né? Então, por exemplo, para mim, o Super Mario 64 é o melhor jogo do Mario 3D que tem. Eu adoro o Super Mario 64, eu sou fã, adoro o Super Mario 64, tá? Mas, quando você compara o Super Mario 64 com o Mario Odyssey, por exemplo, você pode até falar que o Mario 64 tem coisas incríveis, você tem um hub world que o Odyssey não tem, você tem mais coisas secretas, escondidas, um nível de dificuldade um pouco maior. Agora, quando você pega conteúdo, tá? No Mario 64 você tinha 120 estrelas, e muitas delas eram praticamente de graça, dadas para você, porque, enfim, né, o jogo tem a limitação do cartucho da época. E aí você tem o Mario Odyssey com 999 luas e mundos gigantes. Assim, não dá nem para comparar. Se você pegar um mundo do Mario Odyssey, é praticamente umas 4, 5 fases do Mario 64 de tamanho. Mais uma vez, o Mario 64 tinha aquela limitação da época dele, ok, a gente entende, tá? Então, mais uma vez, né? Tipo assim, eu quando rejoguei Mario 64 recentemente, né, no 3D Collection, e eu comecei a perceber que a minha memória do jogo era de um jogo muito maior do que ele realmente era. Porque assim, as fases do Mario 64 elas são muito pequenas. Mas na minha memória de infância elas eram gigantes. Por que na minha memória de infância elas eram gigantes? Porque na época elas eram gigantes.
era o que a gente tinha de jogo mundo aberto. Na época era o Mario, entendeu? De você ter as fases para você explorar e etc. Era o que tinha, era praticamente o único jogo desse jeito, sabe? Claro, você tinha também o Ocarina of Time, por aí vai, mas assim, de plataforma era o Mario. E naquela época, quando eu saí do Super Nintendo pro Mario 64, nossa, as fases pareciam gigantescas, era um mundo aberto, meu Deus, aquilo foi, pô, explodiu a cabeça. Agora, quando eu pego o jogo hoje, né, como eu falei, na minha memória afetiva, parece um jogo gigantesco, gráfico maravilhoso e etc. Mas quando você vai jogar, você vê que os mundos são muito pequenos, e não é aquela coisa, aquela que eu tinha na minha memória. Por quê? Mais uma vez, né? Uma memória que foi afetada pelo momento que eu estava vivendo. Hoje eu sou uma pessoa mais velha, já joguei vários outros jogos, e aí, obviamente, você percebe, pô, o jogo nem é tão grande assim, né? Mas parece. Por quê? Porque naquela época ele era tudo isso, hoje não é mais. Mas enfim, você tem memória afetiva de alguns jogos? Você percebe que rejogando jogos hoje a sua percepção mudou? Como eu falei, a minha percepção de vários jogos mudou, principalmente do Mario 64. Quando eu era criança, para mim, o mundo do Mario era enorme, tipo, insuperável, né? E até você pegar ele hoje e você fala, poxa, o jogo continua fantástico, eu continuo adorando o jogo. Mas assim, ele não é tão grande quanto eu lembrava que ele era. Assim como os Pokémons antigos não são tão fodas como eu imaginei que eram. Por quê? Porque, obviamente, até aquela memória afetiva, eu gostava mais, eu joguei mais e por aí vai. Mas enfim, vou ficando por aqui. Me fala qual jogo mexe com a sua mente e com o seu coração. A gente se vê em breve. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui!